Mas nós recebemos agora uma notícia, a gestão Alckmin volta atrás e agora vai pagar bônus para os professores. Então, o governo recuou. Recuou por quê? Porque houve um grande movimento do professorado, do magistério, dos servidores da educação. Nós entramos nessa semana com uma representação no Ministério Público Estadual e também no Tribunal de Contas para que o bônus fosse pago aos professores, porque o governador estava cometendo um crime contra o magistério e contra os servidores da educação, suspendendo o pagamento do bônus e dando apenas 2,5% de reajuste salarial. Como eu disse durante toda a semana, todos esses dias, que isso seria irrisório. Um professor que ganha na faixa de 2.444 reais, teria uma bonificação de no máximo R$60 e um servidor, um quadro de apoio, um agente de organização escolar que tem um salário base de R$970, que é inferior ao salário mínimo regional, teria um reajuste de R$20. Um absurdo total, uma afronta à dignidade humana dos servidores e dos professores. O próprio governo agora, quando percebeu o erro e a injustiça que estava cometendo, e toda a pressão da opinião pública contra essa medida, o governo resolveu abrir uma consulta pública, agora, pela intranet da Secretaria da Educação, para fazer uma pesquisa, para que os servidores e professores votassem. E saiu a pesquisa, hoje nós tivemos acesso, que mais de 92% da rede votou a favor do pagamento de bônus. Então, mais uma vez, o governo foi derrotado no campo da educação. Uma vergonha esse governo, né, tentar ludibriar a opinião pública e os professores, porque, na verdade, o que o governo queria fazer, senhor presidente, era parcelar o valor do bônus, né, porque ele já diminuiu, reduziu pela metade. No ano passado pagou 1 bilhão de bônus, nesse ano reduziu para 500 milhões apenas. Então, o que o governo queria? Ele queria ainda parcelar isso. Então, ele inventou essa história de incorporar, porque é uma reivindicação das entidades e do próprio magistério, só que dando apenas 2,5%. Daí isso foi um golpe, um calote nos servidores da educação. Por isso que houve uma reação generalizada, uma revolta generalizada em toda a rede estadual, em toda a sociedade, né, na verdade, porque a sociedade também é sensível à luta do magistério e dos servidores da educação e na defesa da escola pública. E agora nós recebemos, acabou de sair agora, a notícia de que o governo voltou atrás, vai pagar o bônus, logicamente com valor reduzido, porque o governo tem cortado recursos da educação, tem sucateado também a educação pública no estado de São Paulo, tem fechado escolas, salas, o governo retirou até as impressoras das escolas, demitiu mais de 500 coordenadores pedagógicos, precarizou a merenda escolar, existem várias regiões do estado onde voltou-se a distribuir merenda seca, a bolacha, aquele suco cheio de sódio. Então, senhor presidente, é a destruição da escola. E agora essa história do bônus também. Quando o governo, em época de crise, qualquer governo sério numa época de crise, tem que aumentar o investimento na educação, porque só através da educação que você pode potencializar a resolução da crise. Os países que estavam, por exemplo, destroçados com as guerras mundiais, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Alemanha e Japão investiram quase 20% do PIB em educação e saíram da crise, conseguiram superar. E aqui, ao contrário, no Brasil. O Brasil está em crise econômica, crise política. Ao invés dos governos investirem mais recursos em educação, eles estão tirando os recursos da educação. O presidente Dilma cortou 10 bilhões, não milhões, mas bilhões da educação no ano passado. Lançou lá aquele projeto da pátria educadora, que é uma verdadeira farsa aquilo, não existe nenhuma pátria educadora, é uma pátria deseducadora. A pátria da presidente Dilma, esse governo que faz ajuste fiscal contra os trabalhadores, que quer aprovar o PLP 257 contra os servidores, que fez aliança com o Serra para aprovar o projeto do pré-sal, entregando o nosso pré-sal, que aprovou agora a lei antiterrorismo, que criminaliza os movimentos sociais. Não tem nada de a pátria deseducadora.
E aqui em São Paulo, o governo Alckmin também está cortando tudo na educação, cortou o bônus, reduziu pela metade, só vai pagar 500 milhões, não vai dar nada, seu presidente. Então, é ao contrário, nós temos que investir mais em educação para enfrentar a crise econômica, enfrentar a crise política. Então, mais uma derrota para o governo Alckmin, Secretaria da Educação, que não dialoga com a população, não dialoga com os professores e com os alunos. Esse perfil autoritário da gestão tucana é que tem produzido essa grande crise também, todas essas derrotas para o governo Alckmin. O governo foi derrotado na reorganização, no fechamento de salas, agora foi derrotado nessa tentativa de fechar escolas, foi derrotado na manutenção do sigilo de informação em várias áreas, teve que voltar atrás, e assim por diante. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.